Bom dia, Uruguaiana, muito bom dia, amigos e ouvintes do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Estou me chegando com alegria nesta agradabilíssima manhã de terça-feira, dia 25 de março do ano de 2025. Anota na tua agenda, 25 de março do ano de 2025, terça-feira. Pontualmente 7 horas da manhã, Bispo Leandro Sanches chegando para sua boa companhia. E claro que vamos até 7 horas e 30 minutinhos desta manhã, neste programa alegre, feliz, realizado com satisfação em Jesus Cristo. Num programa onde as caturritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem, e claro que enquanto os passarinhos revoam, a graça de Deus recai sobre a nossa vida nesta manhã. E também temos aqui a nossa maior roda do mate, a maior roda do chimarrão, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora. Vamos juntos com você até 7h30 desta terça-feira. Um ótimo trabalho para você que está se preparando para sair e um ótimo descanso para você que está chegando do trabalho, mas antes do descanso, aquela paradinha especial na programação. Vamos juntinhos com você, anunciando também a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Eterno, que nos traz a paz, a esperança, e anunciando também o dia de culto da IMP, que é Igreja Missionária, a palavra do Evangelho, localizada no bairro Ipiranga, na rua João Silva 822. Vamos juntos com você, povo, se liga conosco, que nós não ligamos com você quando o telefone está marcando exatamente, pontualmente, 7 horas e 2 minutinhos da manhã. E nós vamos começar aqui então a nossa roda do mato. Mas que erva, este mate aqui fica a cargo daquela erva, mas que erva, mas que mate. Vamos junto, vamos se chegando vivente, vai te aproximando, vai te chegando com tranquilidade nesta manhã. Olha, são 7 horas e aqui você não perde a hora, e 3 minutinhos da manhã, e a tia Vera Abade. Alô, bom dia, tia Vera Abade, lá no bairro Cabo Luiz Quevedo. Tia Vera Abade, do bairro Cabo Luiz Quevedo. Alô, bom dia, um ótimo dia para a senhora, para toda a família Abade, aí no bairro Cabo Luiz Quevedo. A missionária Jurema Macedo, pastor Luiz Benedito, alô, bom dia, um ótimo trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Missionário Jurema Macedo, pastor Luiz Benedito, família e também o seu ministério. Um abraço para vocês. Vamos ser chegando, vivendo, vai te aproximando, vai te chegando, vai te abancando, como diz o gaúcho, porque já estamos aqui na hora do mate, que é aquele mate com aquela erva. Bah! Pastor Anderson Brum e a minha cunhada, a pastora Tânia Schonevaldi Brum, lá no Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Alô, bom dia, pastor Anderson Brum, pastora Tânia Schonevaldi Brum, aí na Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Rio dos Cedros, em Santa Catarina. Alô, povo catarinense, bom dia, vamos se chegando. Em Pomerode, meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi, aí Pomerode, a sua esposa Janete Schonevaldi, filho Kevin e a filha Gabriele, aí em Pomerode, Santa Catarina. Alô, catarinenses, bom dia, vamos juntos, vamos se chegando. E claro, na Içará, o Rodrigo Ramos Romeiro. Alô, Içará, povo de Içará, Rodrigo Ramos Romeiro e família. E assim nós vamos indo com tranquilidade, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos os cantos do Brasilzão, através do Facebook. Vamos juntos, ao vivo, ó. Bispo Leandro Sanches, ligado em Cristo Jesus com você. Vamos lá então. Irmã Iraci Cardoso, o esposo Valdir Cardoso, alô Valdir, o filho Nicolas e a filha Jennifer, aqui no bairro Cidade Nova. Alô Valdir e família, abração, obrigado aí pela participação, pela audiência e pela boa companhia, claro. Sempre se liga conosco que nós nos ligamos com você. IMP, uma igreja em marcha, tá bom? Bairro Ipiranga, anota o endereço, bairro Ipiranga, rua João Silva, número 822, com os cultos domingo às 19 horas e a partir de agora, eu creio que já é da semana que vem, né? Terça e quinta
às 7 horas da noite. Sempre é às 7 horas da noite. Inverno, verão, primavera, outono, é às 7 horas da noite. Então não tem como se perder no horário. Ah, pastor, o senhor troca o horário de inverno? Não, o horário de inverno é o mesmo horário de verão, às 7 horas da noite. O horário de verão, outono, de primavera, sempre, os cultos, sempre, desde quando eu me tornei pastor, sempre é um horário só. Não tem esta, no verão um horário, no inverno outro horário, é 7 horas da noite, inverno, verão, primavera, outono. E você é o nosso convidado ali no bairro Ipiranga, na rua João Dreme Silva 822. A minha mãe, a pastora Maria Eloá de Barro Sanches, está chegando com tranquilidade. Bom dia, minha mãe, um abraço. E também a missionária Juriel Macedo, bom dia, paz, missionária Juriel Macedo, um abraço para a senhora, pastor Luiz Benedito, toda a sua família e também o ministério ao qual vocês congregam. A minha mãe desejando um ótimo bom dia a todos que estão na audiência. E nós aqui tomando aquele matezinho, claro, com certeza, mas que erva? É aquela erva de sempre, aquela erva, mas vamos junto com você, povo ligado conosco, quando o telefone está marcando aqui 7 horas e olha aí, 7:06 da manhã. Pastor Jefferson Maciel, bairro Nova Esperança 2. Franciele Guimarães, Luciano Brandão, aí no bairro Nova Esperança 2. Isto. Suzy Cauê e o Thiago Renan Flores, aí no bairro Nova Esperança 2. Suzy Cauê e o Thiago Renan, um abraço para vocês. Minha prima Marlene Vargas, lá em Porto Alegre. Marlene Vargas, alô, bom dia, um abraço para a senhora e para toda a família. Minha sobrinha Paula Carina Chamorra, no estado do Rio de Janeiro, alô, bom dia. E assim nós vamos indo com tranquilidade por todo o Brasil e se espalha este evangelho no mundão afora através do Facebook e também do YouTube, né? Você se inscreva, é importante que você se inscreva lá no YouTube, Pastor Leandro Sanches. Um abraço, João Luiz Zucchetto, o taxista aqui da Praça Farroupilha. Vamos lá então, com você se liga conosco, direto de Uruguaiana para o Brasilzão, quando o telefone está exatamente, pontualmente marcando 7 horas e 8 minutos da manhã. E chegou o Valdir, acabei de mandar aquele alô, aquele bom dia pro Valdir, pra família, tá aí, tá na linha, tá na área, Valdir, ó, bah, mas que erva, hein, mas que mate. Valdir Cardoso já chegando junto com a família, com a sua esposa irmã Iraci, o filho Nicolas, a filha Jennifer. Alô, um ótimo dia para ti, para toda a tua família, Valdir, e obrigado sempre por fazer parte do corpo de Cristo e também da programação. Vamos lá, Valdir, vamos lá, minha mãe, pastora Maria, vamos lá, missionário Julião Macedo, compartilha, comenta, tia Vera abaixo, claro, tá na linha, tá ligada conosco. O Luiz Cândido e sua esposa Ângela, também no bairro Salvador Faraco, já estão ligadinhos conosco na programação. No bairro João Paulo II, a irmã Gisele Gonçalves, um abraço aí para o seu pai Henrique Cardoso. Também no bairro João Paulo II, o pastor Fernando, do Ministério Tempo de Semear Pedra Edificada. Bah, mas que mate, até vamos tomar mais um aqui, porque eu creio que depois deste mate, já vamos aí se preparando para a palavra de Deus, porque já são 7 horas da manhã e 9 minutinhos. 7 horas e 9 minutinhos, então já vamos estar aqui se preparando para a palavra de Deus, né? Enquanto tomamos este mate, fundo musical já está aí, já está preparado. É o fundo musical, é graças, né? Graças. Luiz Carlos Valau, alô, Valau, um abraço para ti, para Rita Rios, abraço para toda a tua família, um bom trabalho aí para os teus colegas e para ti, e obrigado pela participação. Bom dia, na escuta, bispo, Deus nos abençoe. Obrigado, Luiz Carlos Valau, um abração, bom dia e um ótimo trabalho, e espalha meu abraço aí para todos os teus colegas de trabalho. Vamos lá então. Bah, mas tá estourando este mate, hein? Bah, daqui uns dias já chega o frio, né? E aí tem que sair aquela fumacinha daquele mate, daquela erva no inverno. Daqui uns dias já vai chegar o frio, né? Mas temos aí preparado já. Enfim, Deus é conosco. Vamos lá então, com tranquilidade, com alegria, já com o fundo musical. Tá ok o fundo musical, hein?
Tá jóia? Tá jóia o fundo musical. Só como de costume, né? Para nós não perder o costume, nós vamos conferir a hora. 7h10 da manhã. E nós estamos aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, tá? Vamos ler a partir do versículo 10. Tá muito alto o fundo musical. Vamos baixar aqui. E quando eu baixo aqui pra mim, baixa pra você também. Então, vamos deixar neste volume. Você só clica OK aí se você está escutando o fundo musical. 2 Timóteo 1, 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus, de nosso Salvador Cristo Jesus, a qual não só destruiu a morte. Vejamos aqui que o apóstolo está falando da graça, da salvação que outrora não tínhamos. Mas quando apareceu o Senhor Jesus Cristo, quando ele apareceu como a única oportunidade de salvação, aí as coisas começaram a mudar. Porque a Bíblia diz que o povo estava totalmente perdido. A Bíblia diz que o povo estava totalmente destituído do reino de Deus, expulso pelo pecado, pela ganância, pelo egoísmo, pelo seu ego, pelo seu eu. E então eles se dispersaram até que manifesta então a aparição do nosso Salvador Cristo Jesus através de Deus. Deus então resolve dar uma chance ao povo, à humanidade, e envia então Jesus Cristo para nos libertar, nos ligar de novo a Deus. E aqui é interessante que quando se manifestou a graça, o aparecimento de Salvador Jesus Cristo, primeiro ele destruiu a morte. Porque nós sabemos e entendemos que para aqueles que vivem em Cristo Jesus, a morte não haverá. Pastor, eu não consigo entender se a morte não nos abaterá. Como as pessoas morrem? O corpo físico do ser humano, ele chega a um ponto, ele morre. A morte eterna, a morte física é a morte espiritual. Então, a morte física, ela tem que vir a todos os humanos, independentemente se ele é crente ou não. Então, primeiro acontece a morte física, que é a separação do corpo do homem da sua alma. Então, esta morte, ela é inevitável. Porém, qual a morte que Jesus venceu? A morte eterna. Existe a morte eterna, que esta é terrível. Esta morte eterna é a separação do homem, da alma do homem, de Deus. Então, o homem morre, a sua alma se separa de Deus e vai para outro lugar. É tal morte eterna. Então, é desta morte que se está falando aqui, ó. Nosso Salvador Cristo Jesus não só destruiu a morte, porque até que na Bíblia diz que o nosso último inimigo a ser destruído e vencido por nós é a morte. Então, quando é que nós vencemos a morte eterna? Quando nós partimos deste mundo, desta matéria física, com Cristo Jesus. Então, todos que morrem, que separam seu corpo da alma, mas estão em Cristo, eles vencem a morte. Então, nós que estamos vivos, quando é que vamos vencer a morte? Quando Cristo nos chamar e nós estivermos firmes na promessa. Aí a nossa alma sairá do nosso corpo e se ligará, se voltará, se reencontrará com Deus. Aí neste momento, até vou marcar aqui, neste momento nós teremos o que? Vencido a morte, que foi destruída por Cristo Jesus na cruz. Porque Satanás e as pessoas da época acharam que Jesus tinha morrido.
Aí Jesus diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Então por que muitas pessoas que partem em Cristo Jesus, a gente diz não morreu, mas partiu para a eternidade? Porque nós sabemos que aquela pessoa que viveu uma vida em Cristo, quando ela se separar do corpo e o espírito, e está ali, ela morre fisicamente, nós crentes sabemos que ela se ligou novamente a Deus e venceu a morte que foi destruída por Cristo Jesus lá na cruz. Veja, acompanha, o qual não só destruiu a morte. Então a morte para nós é o começo de uma eternidade com Cristo Jesus. A morte para o crente é um retorno ao Pai. A morte para o que está em Cristo Jesus é o começo de uma vida eterna, a qual foi vencida com sacrifício, com dor, lá na cruz do Calvário. Então, o primeiro ato de Jesus foi destruir a morte, para que o ser humano tivesse a expectativa, a chance e a esperança de ter a eternidade bem pertinho de você. A eternidade está perto de nós. Mas por que eu digo que está perto de nós? Porque depende só de nós vencermos a morte. E como vamos vencer? Servindo a Deus até o último suspiro da nossa vida, sendo fiel e obediente até o último instante da nossa vida. Aí quando chegar a nossa hora, nós teremos vencido a morte e partiremos para a eternidade em Cristo Jesus. Na sequência, então veja aqui, quantos ensinamentos tem a Bíblia, né? Milhões, trilhões, quatrilhões de ensinos tem a Bíblia. E só que hoje nós já aprendemos que, se ficarmos firmes em Cristo Jesus, venceremos a morte e poderemos dizer para ela: ó morte, onde está o teu aguilhão? Nada me fez, porque eu conquistei a eternidade. Então vejamos aqui, segunda parte. Não só destruiu a morte, como trouxe a luz. Então, no momento que Jesus destrói a morte, nos dá oportunidade para vivermos na luz. Porque a eternidade é viver na luz. Porque a luz significa paz, alegria, força, fé. A luz nos leva a um caminho certo. A escuridão nos leva a um caminho errado. No escuro, muitas vezes, nós batemos em algum lugar. Mas quando a luz você vê, e aí você pode ir tirando do teu caminho todo obstáculo. Por quê? Porque a luz no teu caminho. Então, Jesus destrói a morte para que nós tenhamos eternidade e trouxe também a luz. Quem é que gosta de viver na escuridão? Tem que ter uma luz, porque tendo uma luz você sabe onde vai chegar. Tendo uma luz você sabe o que você vai tirar da tua frente ou não. Agora, se você caminha no escuro, você vai tropeçar muitas vezes no mesmo obstáculo, na mesma parede, na mesma linha. Você vai bater sempre ali, que você não enxerga. Você não consegue ver o que tem de bom, você só consegue enxergar aquilo que é de errado, você só consegue cometer aquilo que é errado. Por quê? Porque ainda não conheceu a luz que Jesus trouxe através da sua vida a nós. Então, ele destrói a morte, nos traz a luz e a vida. Aqui, ó, e a imortalidade. Aqui, vou marcar aqui, vida, tá? Então, ele destrói a morte, nos trouxe a luz e nos trouxe a vida e, além da vida, a imortalidade. Ele só não nos deu uma vida simples, comum, pacata, como todos dizem. Ah, pastor, a minha vida é simples, a minha vida é assim, eu tendo para sobreviver, tá bom. Não, Jesus não nos trouxe uma vida com esperança, uma vida boa e agradável, não uma vida simples. Tá bom assim, eu nasci para sofrer, a minha família era assim. Isto não é vida. Há os que têm vida e há os que vivem. Nós somos aqueles que vivemos uma vida em Cristo. Viver, ter vida, todo mundo tem. Os seres humanos têm, os pássaros têm, os animais terrestres têm. Vida, todos têm. Algumas espécies também têm vida. Agora, viver a vida é diferente.
Então nós temos que colocar no nosso coração que nós não só temos vida, como nós vivemos a vida. Pessoas que têm vida, muitas vezes andam por aí perdidas, não tem fé, não tem esperança, mas tem vida. Agora, quem vive a vida, vive na luz, vive na expectativa da imortalidade. Veja ali, ó, não só nos venceu a morte, trouxe a luz, trouxe a vida e através da vida ele nos trouxe a imortalidade. Mas como se alcança a imortalidade? Só tem um jeito, é através, até vou marcar aqui, ó, é mediante o Evangelho. Então, só podemos vencer a morte, viver na luz, ter a vida plena, boa e agradável e chegar à imortalidade mediante o Evangelho. Não tem outro caminho. Ah, pastor, mas eu sou livre. Então usa a tua liberdade, mas depois arca com as consequências da tal liberdade que hoje, principalmente os jovens dizem: ah, pastor, eu sou livre, eu não quero ter compromisso com Deus porque eu sou novo ainda, eu preciso ter a minha família, preciso passear, preciso aproveitar a vida. Então vai aproveitando, só que arca com as consequências, porque a única forma de alcançar, vencer a morte, ter a luz em sua vida, viver a vida e chegar à imortalidade, só tem um jeito, é através do Evangelho. Então, se você rejeitar o Evangelho, você vai perder, você vai ser vencido pela morte, você não vai ter luz, você vai perder a tua imortalidade se você não seguir o Evangelho. É simples, são regras. A vida é feita de regras. Na escola tem regras, no trabalho tem regras, na família tem regras. Por que vivemos sem regras? Porque não queremos o Evangelho. Porque o Evangelho é regra, o Evangelho é obediência. É salvação? Sim, mas é obediência. É libertação? Sim, mas só a libertação através da obediência. É cura da alma, do corpo físico. Pastor, fulano está doente, fulano está passando dificuldade física. É cura? É, mas através do Evangelho. Tudo gera em torno do Evangelho. Até as grandes promessas de Deus geram mediante o Evangelho. E está aqui, ó, 2 Timóteo 1:10 no final. A imortalidade mediante o Evangelho. Não há imortalidade na desobediência do Evangelho. Não há imortalidade na negação do Evangelho. Só há imortalidade para aqueles que estão em Cristo Jesus e querem obedecer as leis e as regras do Evangelho. Não estou falando aqui as regras da igreja, as regras do ministério, as regras que os homens colocam. Estou falando mediante o Evangelho que se consegue e que se chega à imortalidade e se vence a morte. É só através do Evangelho. É este Evangelho salvador que nós pregamos. É este que vai te levar à salvação e à eternidade. Agora, se você não quer o Evangelho, sinto dizer a verdade. Quem não quer o Evangelho não vai vencer a morte, não vai ter uma vida na luz e também não vai chegar à eternidade. Mas como o Senhor diz com certeza, não é eu que estou dizendo, é a palavra. Só se chega à imortalidade, só se vence a morte, só se vive a vida com a luz de Deus mediante o Evangelho. É lei. É como você quer chegar a uma empresa, você tem que passar pelo secretário, pelo gerente. Aí depois que passa pelo gerente, ele fala para o dono da empresa e contrata você, mas tem que passar pelo gerente. Então, a eternidade, para chegar nela, não é para qualquer um. É para quem quer ter obediência no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se você obedecer, se nós obedecermos até o final, nós seremos salvos e caminharemos para a imortalidade e, por fim, venceremos a morte e receberemos a promessa da salvação eterna e também da imortalidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você, a tua vida, teu trabalho, tua família. São 7 horas e 25 minutinhos da manhã.
Vamos se achegando, vivente, com tranquilidade, tomando mais um matezinho, porque agora vamos tomar 2 matezinhos. Chegou, tem mais gente conosco, vai estar chegando com tranquilidade. Luiz Carlos Valau, bom dia na escuta, bispo, Deus nos abençoe. Obrigado, Valau. Valdir Cardoso. O João Sotelo, bom dia, paz seja convosco, que Deus conceda a todos vocês uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Obrigado, João Sotelo, em Santa Maria, um abraço para ti e para toda a família. Daniela Valau, bom dia, paz do Senhor, bom dia, Daniela Valau, obrigado pela audiência, um abraço para ti e para toda a tua família. Missionário Juriel Macedo, amém, amém, concordando aí com a palavra. Então, que Deus abençoe você, a tua família, teu lar e o teu ministério, né? E que tudo que você for fazer, lembre-se, é mediante o Evangelho do Senhor Jesus. Bah, mas que mate, mas que erva, hein? Aquela erva, vamos se chegando, vivente, vai te aproximando, porque já estamos aí então partindo para oração, né? Vamos tomar este mate aqui tranquilo. Lembre-se que a ímpia é uma igreja em marcha, é uma igreja que está marchando tranquilamente em Cristo Jesus, mediante o Evangelho, mediante a fé, mediante a paz, mediante a esperança, mas está marchando lá no bairro Ipiranga, na rua João Alderme Silva 822. A partir agora do mês de abril, retornaremos com os cultos normais de terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas da noite. E às 19 horas, não é 19h05 e não é 19h03, né? Eu procuro sempre, tudo que eu for fazer, eu gosto no horário. Então, fico ali, ó, olhando o horário. Quando é 7 horas da noite, a gente começa a adorar a Deus. Porque eu tenho no meu coração que Deus nunca chegou atrasado, nunca. Pelo menos na minha vida. Perdi anos e anos sem Jesus, mas Ele chegou bem na hora certa. Então, eu não gosto de atrasar e também não gosto que atrase, tá? Vamos lá, são 7h27. Grande Deus e eterno Pai, graça te damos por o Senhor nos conceder, mediante o teu Evangelho, o conhecimento e o entendimento para buscarmos a eternidade e também a imortalidade em ti. Jesus Cristo, meu Deus, abençoa cada trabalhador da granja, da chácara, da fazenda, da estância, trabalhadores autônomos, trabalhadores de carteira assinada, trabalhadores que estão agora saindo da empresa, voltando para casa para o descanso, e trabalhadores que estão saindo de casa para o trabalho. Abençoa-os grandemente. Nossas autoridades de segurança pública, nossos professores, alunos de cada escola, trabalhadores dos postos de saúde que trabalham com o público, repartições públicas, sejam abençoadas, para que a honra e a glória seja elevada ao céu, até mesmo por aquele que tem pouca fé e por aquele que tem muita fé. E que o Senhor seja conhecido através do nosso falar, do nosso agir, em todo momento. O Senhor é Deus e nós sabemos disso. Por isso repreende a enfermidade física, a dor espiritual, o cansaço físico e o cansaço mental. E descansa desde a planta dos pés ao alto da cabeça todos aqueles que se acordaram, abriram os olhos, pensando no seu problema. Que eles descansem agora, porque todo problema nós entregamos a Ti e sabemos que o Senhor é fiel e justo e vai nos dar a solução neste dia. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. São 7 horas da manhã e 29 minutinhos. Vamos indo então, com aquela tranquilidade, claro, conforme a graça e misericórdia de Deus. Eu quero estar com você amanhã, às 7 horas da manhã, com o seu programa Bom Dia Uruguaiano. Fique com o Senhor Jesus Cristo e, claro, receba o abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Até amanhã, um abraço.